pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai julgar um pouquinho a Dona Disney. Uma coisa que eu não faço muito bem nesses vídeos aqui no canal, como vocês sabem. Mas hoje é dia de julgamento sim, Dona Disney. Então, vamos começar. Se você é novo no canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você está achando sobre os live actions da Dona Disney. Não perda de tempo. Hoje eu estou aqui com comentaristas no plural. Seu Charles Giovanni, como é que você tá? Ótimo. Estamos aqui com Dani. Oi, pessoal! Eu tô quase virando Felipe Neto, hein? Vou ter uma equipe por trás comentando os vídeos já já. Mas eles não assistiram o novo live action de Branca de Neve, mas eu assisti. Só spoiler. Mas aí eu vou dar spoiler, gente, pra vocês. Eu sei que vocês não vão assistir porque o filme já tá flopado. O filme já flopou. Tive coragem e fui no cinema assistir o novo live action de Branca de Neve. Eu não sou muito fã da animação. Eu não cresci assistindo a animação de 37. O filme já começou com polêmicas. As primeiras grandes polêmicas do filme foi por conta dos anões do filme. Que iam ser pessoas reais, mas acabou que um outro ator lá que tem nanismo em Hollywood pegou e começou a reclamar de que essas pessoas só são contratadas para poder fazer estereótipos. Então a Disney decidiu fazer em CGI. O pessoal falou assim, será que vai ficar ruim? Será que vai ficar péssimo sobre isso? E entre outras coisas também, como a questão da guerra que está acontecendo, que a Gal Gadot, ela é Israel, né? Ela é da nacionalidade de Israel. Mas A Rachel Zegler. Ela, que faz a Branca de Neve, apoia a Palestina e a Gal Gadot apoia Israel. Então elas estavam meio que um pé de guerra durante as gravações. Tava também, além do filme das nações, estava também dividida, né? Tava dividido em tudo. Então a Disney ficou com um pouco de pé atrás do que ia fazer sobre essa situação. Como o filme ele começou a ser gravado, ele não ia ter nada do que o original ia ter, né? Tipo, não ia ter beijo, não ia ter príncipe, e acabou não tendo príncipe, e não ia ter anão, e o pessoal falou que esse filme ia ser uma merda, mas aí eles tentaram consertar, mas do mesmo jeito ainda ficou ruim. Mas peraí, qual que é o sentido de uma Branca de Neve sem os anões? Sem anões. E sem um beijo? Cadê o beijo? O beijo teve, mas eles colocaram o beijo depois. Eu vou explicar isso. Não. Que a cena do beijo foi colocada depois por conta de um personagem que foi muito principal pro filme, que foi o cabelo dela. O cabelo da princesa foi pra mim foi o personagem principal do filme. Eu acho que o cabelo em si ficou mais evidente do que os personagens. Sim, porque Sim, Branca de Neve, você tá no Beisola. A madrasta Má vai perguntar pro espelho quem é mais linda e vai aparecer a Branca de Neve com o cabelo do Beisola. Branca de Neve com o cabelo do Beisola não existe, gente. Mas linda não se trata de beleza. A mais linda ela não Mas se trata de ali, beleza. ali assim, em si, quer passar uma boa representatividade pra a gente tá vivendo hoje em dia, inteiro estereotipo e tudo bem. Mas assim, Branca de Neve com o cabelo do Beisola não existe. Não existe Branca de Neve com o cabelo do Beisola. Ó, dá pra ver que o filme ele foi muito costurado porque o cabelo dela, em algumas cenas, ele tava curtinho aqui. E do nada, na outra cena, o cabelo aparecia grande aqui perto do ombro. De cena pra outra, ele ficava mudando o lugar do cabelo. Então isso foi algo que a gente dava pra prestar atenção durante o filme. E uma coisa que eu não gostei é que parece que é muito teatral. Não parece que é tipo um filme rodando ali, sabe? Parece que tipo eles foram só jogando quadro a quadro, como se fosse uma grande peça de teatro que você vai assistir e que acontece alguns erros durante o teatro, que é normal, mas que ficou muito simples. É muito legal esse estereotipo de quebrar protocolos, de quebrar padrões. Mas assim, são coisas e coisas. A gente vê que não casa. Não casa. Quer mostrar uma imagem de latina, quer mostrar uma imagem de uma Branca de Neve mais real pro dia de hoje. Ok,
bem. Só que assim, faz direito. Dona Disney. Não, Dona Disney, investe Dona Disney. fazia, né? Porque Branca de Investe nas Neve Disney. é o filme principal da Disney. É o filme que deu origem a tudo. Então, eles cagarem da forma que eles cagaram no filme, é tipo jogar a história da própria empresa no lixo. Porque assim, ó, no contexto geral, em que você se vê da Disney, Branca de Neve, ela não é uma plebeia que se tornou princesa. Ela é uma princesa. Ela é uma princesa. Ela nasceu... entendo a dona Disney querer trazer uma coisa nova, mas assim, a dona Disney tem leques de oportunidades de filmes e filmes para trazer essa nova visão. Branca de Neve não é um deles. Não. A Pequena Sereia. Ficou perfeito. A Pequena Sereia sendo uma pessoa negra. Ficou perfeito. Não tem o que reclamar, porque a questão da Branca de Neve, tipo, agora eu vou entrar na questão do filme. Agora, a questão do filme. A Pequena Sereia, a questão de etnia não tem nada a ver com a história. Podia ser qualquer tipo de cor, qualquer tipo de coisa, que não haveria nada a ver, que não mudaria o conceito da história. Padrão de Agora, com Branca de Neve, tem uma diferença muito grande, porque no desenho já se falava, ela é branca, ela é branca e ela se chama Branca de Neve por conta da cor dela ser branca como a neve. No filme, eles colocam no começo que o nome dela é Branca de Neve porque a rainha deu à luz durante uma nevasca e a rainha estava presa na carroça lá. Na carroça não. Qual que é o nome do negócio? Carruagem. Na carruagem. Ela estava presa na carruagem, ela acabou dando à luz no meio de uma nevasca gigantesca que teve no reino e ela poderia ter morrido por conta disso. Então o rei deu o nome de Branca de Neve por conta que ela nasceu no meio de uma nevasca. Então viu que a história muda o contexto só pra gente poder história, né? engolir o fato do nome dela Branca de Neve. E durante a história, eu pelo menos senti, eu não tenho nada a ver, tipo, eu não tenho nenhum problema por conta de cor, por conta de nada disso. Mas, quando se falava o nome da personagem Branca de Neve e a câmera virava pra atriz, você tem um pouco de tipo, não dá pra engolir. Não tá encaixando a história. Não tá encaixando. Você olha meio que tipo... Tá. A Pequena Sereia não tem isso. Sabe? A história é muito mais além do que só a cor dela. A história é longe da cor dela, até porque, tipo, sereias não existem. Então, tipo, pode ser qualquer coisa. Ai, mas a minha infância, eu cresci vendo a Pequena Sereia dessa forma. Mas a sua infância é uma coisa. A história que está sendo contada agora é outra. Só que Branca de Neve, ela é branca como a neve. Se a Disney quisesse colocar, na minha visão, se a Disney quisesse colocar representatividade, ela colocaria uma atriz albina para fazer. Se ela quisesse representatividade mesmo, seria uma pessoa albina. Começaram a criticar por conta de usar, vão colocar 7 anões para ser estereotipado, e eles não colocaram para não ser estereotipado, mas o filme acabou sendo estereotipado por outros assuntos. O que eu gostei do filme foi que com o avançar da história, né? Depois dessa parte, a gente vê que depois dessa parte, quando eles explicam e ela cresce, aí fala que o reino era perfeito e que o reino era maravilhoso e que tudo era bom no reino por conta do rei e da rainha, até que a rainha morre. Eles tiveram que aumentar a história porque no desenho não explica isso, até porque no desenho, naquela época, não tinha orçamento suficiente para poder criar mais personagens, então no filme eles acabam criando para poder esticar mais a história. E isso, ok, porque precisa, né, para poder aumentar a história e contar um pouco melhor de como tudo aquilo aconteceu. Porque no desenho a gente não sabe por que a princesa do reino, ela tá naquela situação sendo uma empregada e a rainha tá lá toda maravilhosa e foda. No desenho não explica isso, então no filme acabou explicando por quê. Porque a rainha morreu, então o rei se apaixonou pela rainha má, e explica que a rainha má conversa com o reino e fala, ó, tem um outro reino que quer atacar a gente. Então o rei acaba indo pra lá para poder defender o reino dele e ele acaba morrendo. E a rainha
ela reúne todos os homens do reino e fazem deles um exército. Então todos os homens que estavam lá adultos acabam servindo ela como exército e ela fecha o castelo e prende a Branca de Neve como uma empregada qualquer. E todo o reino não sabe o que aconteceu com a Branca de Neve, porque ninguém mais viu ela. E com o passar da história, a gente entra com o casal, que é quando ela encontra o príncipe da história, que né, no filme ele não é príncipe. No filme ele é um ladrão que ele tá tentando fazer justiça no reino, porque as pessoas estão morrendo de fome. Então ele é tipo como se fosse um Robin Hood daquele reino. Ele tem sua trupe de ladrões e ele sozinho invade o castelo e começa a roubar várias frutas e vários legumes. E a Branca de Neve encontra ele lá. E eles começam a conversar sobre isso. Ela falando assim, você não devia fazer isso. Se você quiser, você pede. Tal. E ele fala, eu não vou pedir, porque a rainha não vai deixar. Aí a Branca de Neve fala, se a gente conversar com ela, talvez ela pode. Aí esse par dela olha e fala bem assim, por que eu vou conversar? Por que eu vou conversar com a princesa? A princesa nunca mais apareceu. E ela não fala que ela é princesa. Só que ele acaba sendo pego pelos guardas, a rainha má quer colocar ele para fora do castelo, quer prender ele, mas a Branca de Neve fala que não, e ele acaba descobrindo que a Branca de Neve é a princesa e tem o desenrolar da história. Então a gente já não tem príncipe na história. O príncipe não existe porque toda a cena de que ele iria salvar ela não existe, não iria existir. Aí já tem um plot twist Não de iria que existir. Isso no ele, filme. ele não salva ela e ela tem que salvar ele. Ela Eu salva acho ele. muito bom esse desmistificar que, tipo, a mulher precisa de um cara pra salvar ela. Tipo assim, você precisa de um príncipe. Isso aí é muito legal, isso aí é muito válido. Mas vai contra o Mas- princípio de princesa. Tipo, vai contra o princípio de princesa, mas isso aí seria legal na abordagem. Porém, isso já é uma outra coisa que gera muito aquele rolo na sua cabeça. Oi? Só que o ruim é que, como o filme ele foi gravado num tempo, e depois que a Disney viu que estava dando ruim, eles regravaram várias partes, por isso da parte da peruca, do cabelo, que fica a parte aqui, depois uma parte aqui, você percebe quais partes foram gravadas depois. Porque no final, ele salva ela. Eles regravaram tudo para ele poder salvar ela. Porque a história vai se contando de uma forma que ela é superior. Ela é uma mulher empoderada e que ela vai salvar, mas ela ainda continua sendo meiga e tudo mais. E aí tem a mesma cena da Rainha Má descobrindo que ela não é a mais bonita, porque a Rainha Má todos os dias pergunta pro espelho e vai lá fala pro espelho: eu sou a mais bonita? O espelho fala: você é. Eu sou a mais bonita? Você é. Só que o momento em que a Branca de Neve salva o Jonathan, que é o nome do príncipe, salva o Jonathan. No momento em que ela salva o Jonathan, o espelho fala, naquele momento, ele fala, você é mais bonita, mas tem alguém aqui no castelo que por conta da sua bondade, Beleza, é bondade. por conta da sua bondade, Aí que tá a merda. Tá, a explicação. ela acaba sendo mais bonita que você. Aí ela fala, tá quem? merda. Aí o espelho fala, Branca de Neve. Na verdade, nem é porque ela é o estereotipo, Não, é a não bondade interna É dela. a bondade interna dela. É a- Depois a gente começa a ter aquela cena de que a rainha pede pro caçador pra matar a Branca de Neve. Leva ela pra tal lugar pra poder matar. Aí tem aquela cena igual do desenho. Aí a gente tem imagens que ela, no desenho, eles faz aquela cena ficar muito aterrorizante. Que é o fato do caçador indo matar e ela ficando assustada. No filme, ela meio que se entrega. Ela fica parada esperando ele matar. No desenho a gente já vê a Branca de Neve, tipo, o que você vai fazer? Né? Tipo, não faça isso. No filme, ela já fica parada na frente da faca. Então Tipo, se você usa... quiser matar, você mata. Mas por que você tá fazendo isso? E beleza. Aí depois a gente tem a cena dela correndo na floresta e tudo mais. Que é uma cena muito rápida comparada ao desenho, mas pra mim eu achei bem assustador, eu gostei.
dela correndo na floresta, as árvores pegando ela, e aparecendo a árvore virando um monstro e querendo pegar ela. Essa cena muito boa. Porque retrata o quê? O desespero, E a inocência dela, porque ela não a sabia o que tinha inocência. pra fora do castelo. Assim, ela era uma princesa, literalmente, que vivia trancada. Assim, ela correndo no meio da mata, no escuro. Algo pegou nela. Meu Deus, tem um monstro. Tem um É uma monstro, coisa é de um negócio de daquela desespero, né? inocência. de inocência Princesa, daquele tem momento. uma Tá árvore acostumada. puxando ela? Não tem. No Mas ela filme imagina de aquilo. 1927, ela mostra o desespero de uma princesa, de uma pessoa perdida em uma árvore. E isso acabou sendo demonstrado. Até que ela encontra a casa dos anões. E tem a cena dos animais rodando ela. E uma coisa que eles colocam no filme é, tipo, todo momento que ela tá, os animais estão. Que é uma coisa que tem no desenho. Se ela tá de um lado, os animais estão lá. Se ela tá do outro lado, os animais estão lá. Qualquer bicho. É ou um viadinho, ou um passarinho, ou um coelho. Eu só lembro muito da parte do Shrek. Qualquer momento, os Pronto, animais morreu. estão lá. A parte dos anões, quando você olha aquela cena, você acaba meio que com repulsa do CGI. Mas você vai se acostumando e você vai entendendo um pouco a história. Por quê? Porque a floresta é mágica. Então eles colocaram os anões do filme, como não anões, como sim criaturas mágicas. Eles tiraram os anões. Eles tiraram os anões, só que eles não são humanos. Os anões eles não são seres humanos. Eles são criaturas mágicas. Tanto que eles colocam muito no filme de que, tipo, a gente tá junto faz 270 anos. A gente é mais velho do os anões eles se conhecem há 270 anos, mas eles falam, a gente é mais velho do que as árvores dessa floresta. Então mostra como que eles são criaturas mágicas. Mas aí que tá, eu acho que isso dá aquele corte de as pessoas não darem credibilidade, das pessoas não entenderem que as pessoas essas pessoas que têm nanismo, ela tem a mesma credibilidade que eu e você. Sim. Assim, de ter aquela credibilidade de, não é porque você tem nanismo que você é uma pessoa inferior, que você é menos que o outro, que você vale mais ou vale menos que o outro. Eu acho que a partir do momento que você põe uma pessoa que tem nanismo, que é uma condição da nossa vida real, como um ser mágico, sim, eu acho que o outro que tá vendo o filme, ela começa a descredibilizar a pessoa que tem nanismo. Ela vê o nanismo e ela não respeita. E ela, tipo assim, não tem aquela ideia que a pessoa com nanismo, ela precisa de respeito, ela precisa de atenção, ela precisa ser respeitada como um ser humano qualquer. O que entra em conta. Esse filme da Branca de Neve, ele foi feito entre uma briga e outra, justamente com essa classe. Com os atores que têm nanismo, com Hollywood. Reivindicando pessoas que têm mais oportunidades. Foi um ator só que reclamou e que fez a Disney mudar e não contratar esses outros. Porque os que não seriam contratados 7 pessoas com nanismo, e essas 7 pessoas com nanismo iam ter um emprego. Só que por conta de eles mudaram toda essa situação. O Peter já fez muita coisa, eu entendo toda. Assim, a gente entende que justamente o Peter, com toda a representatividade dele, foi justamente por ele ter feito um anão em Game of Thrones. E ele fez um anão em Vingadores Ultimato. O personagem dele era um anão, só que tipo, era um planeta em que os anões eram gigantes. Mas eles eram anões. Mas continua. A questão deles era ser anão ainda. Era um povo anão, só que como o planeta era gigantes. Live action deu para se entender que os anões, criaturas mágicas, eles ficaram em segundo plano na questão da história. Porque, tipo, pra lá, no live action que você assiste, eles só são as pessoas que deixam a Branca de Neve usar a casa. E é um beijo e tchau. É só isso. É só um pedaço ali. É só um contexto na história. Porque eles só aparecem na parte do lado eu vou, que eles colocam pra poder ter nostalgia da gente, tal.
Aí, viu a casa, e a Branca de Neve vai lá, limpa a cena dela limpando a casa com eles, com a música toda, aquilo é maravilhoso. Aquilo lá não tem o que A falar. nostalgia. Aquilo lá é incrível, é um musical perfeito. Eles fizeram uma forma que ficou lindo demais, com os animais ajudando, com eles limpando e ela limpando. Aquilo lá com a música original ficou. Só que depois eles falam, a gente vai trabalhar. E eles vão embora. E depois tem um contexto com ela, o Jonathan e os ladrões. Dos caçadores indo lá buscar. A Branca de Neve não morreu, vai lá matar ela então. Aí vai todo mundo matar ela. Os caçadores acabam prendendo o Jonathan. E tem todo esse enredo. Até a parte que ela fala assim, então eu vou ter que resolver sozinha. E ela se transforma em bruxa. Ela se transforma em bruxa e vai até a casa lá a casa dos anões e oferece a maçã. Ela vai lá, come, morre. Quando ela morre. Outra coisa que eu não entendo quando ela morre. Filme. Outra coisa que eu não entendo no filme e em tudo mais. O caçador, que é caçador, conhece a floresta, não sabe a casa dos anões. Porque a floresta é mágica, eles explicam nessa. Aí a bruxa vai lá e acha que ela é bruxa. A questão lá do filme é que a floresta ela é mágica. Não encaixa, vocês vão concordar comigo. Calma aí. A floresta ela é mágica. Quem ajuda a Branca de Neve a achar a casa dos anões são os animais da floresta. A bruxa ela tem seus próprios animais no filme. Então ela usa os animais dela para sobrevoar a floresta e poder falar pra ela onde é que tá a casa dos anões, aonde a Branca de Neve tá. Porque o espelho fala. O espelho fala. Ela chega pro espelho e fala assim, espelho, agora, quem é a mais bonita? Já que a Branca de Neve morreu. E ela pega e o espelho fala assim, você é a mais bonita, mas a Branca de Neve ainda tá na floresta, querida. Então, aí ela fala assim, filha da puta, desgraçada. Aí vai lá. Não pode. Aquela Aí vai lá, aí tem a cena do pássaro lá, que acho que é um urubu, é um corvo voando. É urubu, não é urubu. Olha, eu fui falar com o Henrique. Aí vai lá, não, eu não sei, eu não prestei atenção. Eu não prestei atenção, mas eu não sei se é um corvo aquilo não. Eu não sei se é um tem urubu lá, eu não sei se é um corvo não. É um corvo. Mas é um corvo muito feio, é um corvo muito feio. Da cabeça vermelha? Não. Mas é um corvo muito feio. É um pássaro negro. Mas é um bicho muito feio. Ele vai voando sobre a floresta e ela acha ela e dá a maçã. E ela acaba morrendo. É assim, a gente assistiu Branca de Neve, derivados. Que graça tem maçã? Que diabo que a Branca de Neve vai comer uma maçã? Por quê? Pera aí. No nosso nível, a gente iria cair se fosse cerveja. Na caixinha ainda. Na caixinha, dependendo do dia. No filme, eles explicam que o reino ele era muito próspero. Então o reino, a economia do reino era baseada em frutas. Não, eu lembro muito que, tipo assim, ela tinha pele branca como a neve e lábios vermelhos como maçãs. Isso mas aí no filme eles colocam como, tipo assim, o reino ele era muito próspero e todo mundo tinha um emprego muito bom. Então, tipo, eles tinham antes da floresta, antes da floresta, tinha várias plantações de várias frutas. E entre elas era a maçã. E a princesa, ela fazia muita torta de maçã para poder dar pro reino. A própria princesa fazia torta de maçã e entregava pro reino. É por isso da maçã. A princesa fazia? Torta de maçã. E como que ela ficou ausente tanto tempo? Fazendo torta de maçã, ué. Quando ela tava junto com... Quando os pais dela ainda dominavam o reino. Tava o pai e a mãe. Aí, então, eles eram bons pro reino. E ela fazia torta de maçãs junto com... Peraí, mas o contexto... A mãe dela não morreu quando ela nasceu? Não. A mãe dela morreu quando ela tinha uns 10 anos de idade. Tá faltando coisa? A gente vai dar. Tá tendo festa no reino? A gente vai ajudar também. Era tipo isso, entendeu? Então a própria princesa aprendia a fazer torta de maçã pra poder dar pra festa pras pessoas. Porque comer arroz e feijão e a Branca de Neve dando torta de maçã, pelo amor de Deus. Depois da morte a gente vê que a cena foi gravada depois.
Que é os anões vindo pegar ela e levando ela pro enterro. E o príncipe lá, o ladrão, sei lá, o caralho é quatro. Príncipe barra ladrão. Fugindo do castelo, porque a rainha tinha pegado ele e levando ele pra. E ele pegando o cavalo. Ele surgiu com o cavalo branco do nada. Ui. Ele roubou um cavalo branco do castelo e foi em direção da floresta com o cavalo branco. Chegou lá e viu ela morta. Aí todos os anões lá chorando. Ai, Branca de Neve, tal. Ele chega e dá um beijo nele e ela acorda. Tipo, dá pra ver que a cena foi gravada de cima da hora. E foi gravada, tipo, pra correr quanto tempo, porque não ia ter aquela cena. É nítido, é nítido. Porque depois daquela cena, ela já tá mais séria, indo enfrentar a rainha. Aí tá, tipo, todo mundo do reino lá vendo que a princesa tá viva. Aí todo mundo lá com a cara meio de triste, morrendo assim. E vê a rainha, depois eles já... Ai, a princesa, e eles começam a cantar. Sempre tem uma música. É Disney. Aí a rainha desce do castelo. E Vai. isso pra mim foi... Sabe aquela cena de... o amor que vai te salvar. Foi mais ou menos isso. Miga, não morreu. A rainha pega, fala com o pessoal e manda os guardas falar assim, ó, ela tira uma faca da magia dela, fala assim, ó, mate a Branca de Neve na frente de todo mundo. Aí a Branca de Neve pega, olha pro cara que vai matar ela, dessa vez, e fala o nome dele, John. Fala, John, alguma coisa assim. John, eu te conheço, eu sei quem você é. Você era casado com não sei quem. E aí a câmera vira pra mulher que ele era casado, que tá lá no meio das pessoas. Aí você era casado com ela e você fazia isso no reino quando meu pai estava vivo. Aí você era o padeiro. Você aprendeu com seu pai. Aí mostra o pai dele lá no meio do negócio. Do súdito, sabe? Aí você era o padeiro e quando as pessoas não tinham como comprar o seu pão, você dava o pão. Porque você não queria ver as pessoas passando fome. E começava a falar o nome de cada guarda. E eles começam a lembrar do que eles eram antes da Rainha Má. Ah, eles começam. Ah, eu lembrei agora como é que é. Eu não vou matar ela. Entrega tipo a espada. Aí a Rainha Má fica puta. Vai pra dentro do castelo. Aí eu não sei se eu acho melhor a cena do desenho ou a cena do live action da morte da Rainha Má. Porque ela corre pro castelo, aí ela pergunta de novo pro espelho: Eu sou bonita? Aí o espelho fala assim: Querida! A bicha precisa de aprovação, né? Meu amor, você não é não. Aí ele fala de ver, fala assim: Olha, a querida. autoestima dessa pessoa é baixa A e bicha precisa de a aprovação. bicha toda hora tá perguntando se é bonito ou não é. Não, Olha. meu Deus. Aí ela fala, pessoal, você não é não. Porque Branca de Neve é. Com o cabelinho de beisola. Belíssima. Aí ela pega Bicha. com raiva e quebra o espelho. No live action ela quebra o espelho. Aí na hora que ela quebra o espelho ele explode e vai tudo pra frente dela, da Rainha Má. Ela morre pelos Então cabos. ela fica. Não, o espelho vira em direção a ela e mostra ela pelos cacos quebrados. Só que aí a Branca de Neve chega na hora. Aí a câmera vira e mostra o espelho refletindo a Branca de Neve. Aí, tipo, a Branca de Neve vê a rainha e a rainha vê a Branca de Neve. E ela fica puta com isso. Ela fica com raiva e vai pra cima da Branca de Neve. Só que quando ela vai pra cima, ela começa a enrijecer. Ela começa, tipo, a escurecer. E o espelho vai voltar pro lugar dele. Porque ele é um espelho mágico. E a rainha, ela é sugada pra dentro do espelho. Ah, meio que o espelho absorve ela. Só que aí mostra que atrás do espelho mágico é um mundo sombrio. E ela é sugada para esse mundo sombrio. E o espelho se fecha, ele não se torna mais mágico, ele vira um espelho normal. É, porque no desenho tem essa parte, só que assim, não tem mostrando o que tem atrás do espelho. Não tem atrás só do tem espelho? o espelho, tipo, sugando ela. Não, no desenho, ela tá no meio da chuva lá e os anões vão correndo atrás dela para tentar pegar ela. Aí o raio acaba caindo lá no meio das pedras e ela cai no abismo e os anões só vêem ela morrendo caindo do abismo. No filme, os anões não existem, não serve pra nada os anões lá no filme. E ela só é sugada lá pra dentro. Aí todo mundo do reino vê ela, fala, ai, a princesa, tal, aí o filme acaba. Com eles lá, pronto, agora a gente é feliz de novo e toda a aldeia tá bonita, assim, enfeitada. E ela de branco casou e tá todo mundo maravilhoso e eles viveram felizes para sempre. O filme, ele é muito escuro. Então. O filme da Branca de Neve, ele é muito escuro.
Ele não tem uma magia. A gente vê uma magia mais quando chega na parte dos anões, na Casa dos Anões. Porque acaba ficando mais colorido, mas a floresta. A floresta não parece ser uma floresta mágica. Não tem aquela magia Disney, quando você assiste e vê que é magia, ali é tudo mágico, 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 Eu mágico. acho que se a gente fala muito, a dona Disney pecou. Mas eu acho que a dona Disney também queria muito cutucar a gente, sabe? A gente vê a Branca de Neve como uma coisa perfeitinha, a Branca de Neve que casou com o príncipe, a dona de vida maravilhosa, que, tipo assim, ai, mesmo que a vida dela esteja uma merda, ela vai pra floresta, conta animais e anões e a vida continua maravilhosa. Sim. Eu acho que a dona Disney quis tirar a gente do conforto. Mas Você não acha que o Jonathan, ele poderia ainda ser príncipe, mas com o fato de, como ela fala lá no filme, tem outro reino que tá querendo atacar a nós, sabe? E ele ser desse outro reino. Poderia ser o príncipe. Só que, tipo, eles não querem atacar. Ela que tá incentivando, porque ela já foi lá fazer barraco lá. Ela já foi lá, tipo, tentar ser rainha daquele reino e não conseguiu. E pensa comigo, Já que poderia ela tem ser um príncipe mais justo. Um príncipe que pensa mais no povo, um príncipe que, assim, entendeu o contexto da vida e que sabe que, assim, ele é privilegiado e que ele pode usar o privilégio dele para lutar por pessoas que precisam. E que ele sabe que a rainha má tá destruindo aquele reino e ela já destruiu dele. Então ela, tipo assim, ela já acabou, tipo, com o pai dele. E ele não tem mais o reino lá. Então ele vai atrás dela pra poder acabar com ela, mas ele ainda é príncipe. Ainda é príncipe, mas assim, mas ele é um príncipe que ele luta, que ele quer o reino que ele vai lá atrás, ele quer de volta o que é dele, mas ele é príncipe ainda, sabe? Essa história de tipo, o ladrão, não sei. Eu acho que eles queriam copiar muito Enrolado, sabe? Eu acho que foi meio parado, porque o filme dá sono, ele chega umas partes que dá sono, sim. A Gal Gadot, não gostei dela como rainha. Não gostei. Seria uma bela rainha, porém ela não contexto não pegou. Não pegou. Não dá aquele ódio dela, sabe? Não dá aquela raiva. A forma como ela atua não dá aquela raiva. Você não sente ódio daquela mulher. A rainha, ela é má. No filme, quando ela tá se transformando em bruxa, ela vê o cadáver de uma outra pessoa que tá lá e ela fala assim, você tá com sede? Porque aquela pessoa morreu de sede. A gente sabe que aquela pessoa que tá ali, ela morreu de sede. E a rainha no desenho, ela fala assim, você tá com sede? Então toma água e chuta a caneca de água pro esqueleto. Então a gente vê o quão ruim que ela é. No filme não dá pra perceber o quão ruim que ela é. Eles não colocaram essa ruindade nela. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que vocês acharam sobre Branca de Neve. E é isso. E beijos. Um beijo. Beijos. Logo terá mais. Sigam muito, curtam muito, comentem muito e se ligam. Tchau, gente. Tchau.